Nessa noite, abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, você que a trouxe, no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. Nós vamos meditar no que este homem, esse sábio homem, escreveu no capítulo número 28. Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo número 28. Vamos meditar no verso do número 9. Provérbios, capítulo 28, verso do número 9. Muito obrigado. Amém, pessoal? Acharam? Está escrito assim na palavra do Senhor: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Amém? Eu gosto muito dos escritos de Salomão. Todo culto eu falo isso, né? Que eu gosto muito do que eu li, né? Eu leio a Bíblia, né? Todo versículo que eu leio eu falo isso, mas é porque eu sou apaixonado pela Bíblia. Mas as sabedorias que este homem escreve têm uma relevância muito grande para a nossa realidade, por alguns motivos. Esse homem ganhou esse título não foi à toa. Este homem, rei, filho de Davi, teve uma experiência de vida tanto familiar quanto no ofício do que ele adquiriu no reinado do seu pai muito grande. Quando ele assume o reinado do seu pai ainda jovem, sem conhecimento, sem sabedoria, ele pede a Deus sabedoria. Ele podia pedir a Deus qualquer coisa, mas ele diz: Senhor, eu vou assumir a função de resolver os problemas do teu povo. Era o povo de Israel, era o povo de Deus. E ele falou: eu tenho que julgar esse povo. Para que eu julgue esse povo, eu preciso de sabedoria. E Deus o responde de maneira maravilhosa, dizendo: olha, como você não me pediu riqueza, como você não me pediu para matar os seus inimigos, eu vou derramar sobre você uma sabedoria tão grande que não haverá outro com uma sabedoria como a sua, Salomão. É certo que Jesus, quando permeou por essa terra, quando chega a ele, se diz maior do que Salomão, e eu creio. Mas Salomão, ele tinha algo muito forte quando escrevia esses provérbios, essas sabedorias. Ele fala coisas que às vezes você para e você não entende. Como o que ele escreve no capítulo 7, dizendo que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há banquete. Fora da realidade, né? Quem aqui não gosta de um churrasco, de uma festinha? Não fica feliz quando recebe um convite? Mas ele não está falando do que vai acontecer, ele fala do resultado.
O sábio Salomão, ele pensa no resultado que vai produzir aquilo. E ele diz o seguinte: o resultado da festa é uma alegria momentânea, passageira, e depois aquilo passa. Você vai voltar para casa com a vida normal, com a barriga cheia. Mas o resultado de onde há luto é porque isso vai mexer com você por dentro. Você vai sair daquele lugar pensando sobre você, pensando no que você vai fazer daqui para frente, pensando como foi a sua vida até aqui. E uma das sabedorias de Salomão, que nessa tarde saltou aqui ao meu entendimento, foi esse verso 9 do capítulo 28. Ele diz aqui que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração, a sua oração, é abominável. Existe uma grande diferença entre nós, seres humanos, e os animais. Clara, nítida. Os animais, eles se comunicam com sons, com toques, não sei. Nós, seres humanos, nos comunicamos com a nossa fala. Isso para gerar um diálogo, algo que é muito importante no relacionamento. Não tem como você se relacionar com o outro sem o diálogo. É visível. E com Deus não é diferente. Com Deus a postura, a nossa conduta precisa ser a mesma. Quando eu leio a palavra, eu não estou dialogando, isso é um monólogo, só eu que estou falando. Agora, quando eu oro, eu estou falando com Deus e disposto a ouvir a voz de Deus. O problema dessa geração é que nós estamos perdendo alguns valores primários da igreja e que nunca poderiam morrer. Hoje nós estamos invertendo, trocando, acabando com esses valores. O principal é a oração. Oração para a igreja, a oração para nós hoje é sinônimo de petição. Oração hoje, ela para de ser oração, diálogo com Deus, em um relacionamento, e passa a ser petição. Tenta fazer uma oração sem pedir nada, irmão. É difícil, porque já virou habitual. Agora, traz isso para a sua realidade de vida. Você tem 2 filhos. Um filho chega perto de você e fala: pai, benção, você está tão lindo hoje, né? Voz maravilhosa, você tem 50 para me emprestar? Não é assim? Você, claro, filho, tem. Empresta os 50. Aí o filho some. Uma semana depois ele volta: pai, você está cada dia mais bonito. Você tem mais 50 para você me emprestar? É aquele filho que só vem te pedir, mas você ama, é filho. Agora você tem um outro filho que ele chega na segunda e fala: pai, tudo bem, benção? Vim aqui só para saber como é que o senhor está precisando de alguma coisa? Não? Então, tá bom, pai. Na terça ele volta e fala: pai, benção, pai, eu tenho uma necessidade de vir ver você, de estar um pouquinho contigo, pelo menos um pouquinho no meu dia, pai. E na quarta, e na quinta, e na sexta, o pai ama os 2 filhos, mas qual pai tem mais prazer de lhe dar, de abençoar? O filho que está e que sente, que pede
para estar na presença do Pai simplesmente pelo fato de estar na presença dele, de ter prazer na presença dele, ou aquele que só vai à presença do Pai para pedir? Usa a sua racionalidade, irmão. Qual filho você teria mais prazer? Porque a impressão que temos é que a palavra de Deus fala: olha, você quer ter uma intimidade, falar com o Senhor, entra no seu quarto, fecha a sua porta. Aí a gente imagina que Deus já está lá sentado esperando a gente, né? Aí Deus deve estar falando o seguinte: lá vem o pidão. O que vai pedir dessa vez? Só me procura quando precisa de algo. Só me busca quando tem uma necessidade. E o texto aqui fala isso. Remete a essa realidade. Porque ele diz aqui: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ele está falando aqui de pessoas que ouvem a lei. Ele não está falando aqui daquele que não ouve, daquele que não entende, daquele que não sabe o que é. Ele está falando aqui da realidade de uma pessoa que sabe o que é e qual que é o poder da oração. O que é a oração? Pessoas que oram, porque senão o texto não arremetia a isso. São pessoas que oram, mas que têm a oração vazia, porque até quer ter um relacionamento com Deus diferente do relacionamento que ele tem. Pessoas que querem ser amadas, mas não estão dispostas a amar. Querem ser ouvidas, mas não está disposto a ouvir. Existe possibilidade de ter um relacionamento assim, irmãos? O relacionamento propício à falência, aonde um quer ter um carinho, mas ele não dá o carinho. Ele quer o amor, mas ele não quer amar. Ele quer a obediência, mas ele não quer obedecer. Ele quer que todos o ouçam, mas ele não quer ouvir ninguém. Relacionamento assim não funciona. E a gente sabe que não funciona com o outro, e a gente acha que tem que funcionar com Deus. O texto remete a estes que entendem o que é oração, que oram a Deus, mas quer ter um relacionamento com Deus diferente. Um relacionamento que eu só quero dele. Eu não estou disposto a ouvir e seguir aquilo que está escrito na palavra dele. Aí ele diz que a sua oração se torna vazia, abominável. Enchemos as nossas igrejas, oramos a Deus, mas de uma maneira equivocada, porque precisamos ouvir a sua palavra e seguir os seus mandamentos, porque senão tudo que fizermos, meu irmão, vai ser vão. Aí você vai orar da maneira errada, como petição, corrigindo. Você vai pedir e não vai receber. Ele diz: pedis, não recebeis, porque pedis mal. O relacionamento que temos é um relacionamento que só você quer sugar de mim. Você não está disposto a oferecer para mim o que eu quero.
E o que eu quero não é nem tão difícil. É sinceridade, é senso de justiça, é bondade, é amor. Irmãos, tem semanas que vimos aqui, falar parece que é a mesma coisa, porque o Senhor traga ao meu coração que a igreja precisa de uma transformação tão grande. A igreja, eu digo, a começar de mim. A começar de mim. Precisamos de mudar a nossa visão quanto igreja. Porque a igreja é muito mais do que esses ajuntamentos que vimos por aí. Ajuntamentos vazios. Que Deus olha como Ele olha para a igreja de Sardes. Escrevendo a essa igreja, Ele diz: eu conheço as suas obras. Sei que você tem fama de vivo. Você tem fama que está viva. Você está morta. As coisas que você faz é diferente das coisas que as pessoas veem. As pessoas julgam que você está vivo pela quantidade de gente, pela a quantidade de programas de televisão, pela quantidade de cartazes espalhados na cidade, mas na essência, o Evangelho não tem sido seguido na sua essência. E aqui, nós trazemos essa palavra porque acreditamos que a partir de nós podemos levar o Evangelho verdadeiro de Cristo. Aquele it, ele precisa começar em alguém. E se ele precisa começar em alguém, que ele comece em nós. A levar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que precisamos seguir a palavra dele. Precisamos honrar a sua palavra. Precisamos simplesmente, é muito mais do que ler, é ter relacionamento com Ele, é orar verdadeiramente, porque Ele diz: quando vierdes, venha com a oração e súplica. Súplica é petição. Oração não, irmãos. A oração vai além disso. É a forma de se relacionar com Deus. É a forma aonde eu posso falar, tendo a certeza que Ele vai me ouvir e vai responder aquela minha oração. É um diálogo que ele pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Não precisa de ter lugar específico. Era o que Jesus fazia. Quando ele não aguentava mais, ele não tinha protocolo. Ele corria ao lugar e Deus, ele falava: Pai, se possível, como se o Pai estivesse perto, passa de mim esse cálice. Diálogo, relacionamento, sentir a presença dele perto de você. É isso que ele está dizendo. Porque senão a nossa oração torna para ele abominável, meu irmão. Olha o que ele diz no livro de Amós, capítulo 5, verso 21. Cadê aquele menino que mexe aqui? Coloca para mim. Amós, capítulo 5, verso 21. Vamos ler até o 23. Isso aqui ele escreve para uma igreja, não é para um povo específico. Ele fala para aquela igreja que a forma que eles estavam reunidos não ia ter resultado, porque não era da forma que ele queria. Não ia adiantar. Olha o texto. Amós capítulo 5. Está lá no final do Velho Testamento. O verso do número 23. 21 ele fala o seguinte: aborreço
desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes eu não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçam holocausto, as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas lírias. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Ele está falando o seguinte: eu não aceito mais esse culto. Esse povo aqui estava servindo a Deus, achava que servia a Deus, mas não praticava aquilo que ele tem ensinado: a justiça, o amor, o diálogo, o relacionamento com ele e com o outro, como foi pregado aqui, o próximo. Aí ele vira e fala o seguinte: olha, se for para fazer, faz direito, se não, não adianta fazer. Ele olha a intenção e não o que fazemos. Ele olha a nossa intenção. Qual que é a intenção do culto hoje? Qual é a intenção de reunirmos hoje? Qual que é a intenção de sairmos em passeata, levantando as bandeiras? Será que é só para mostrar que a gente tem muita gente? Será que é para mostrar que a igreja cresceu? Ou é com o propósito de mostrar para as pessoas que, se precisar de auxílio, aqui tem alguém para auxiliá-los? Ele olha o fruto do que fazemos. Se for para fazer com outro sentido, que não fássemos. É o que ele fala: eu me aborreço com o culto que vocês estão fazendo. Porque a impressão que se dá na igreja aqui, nessa igreja onde ele levanta o profeta Amós ao povo, é que eles estavam fazendo talvez para se engrandecerem, para mostrar que eram os melhores. E ele olha isso, meu irmão. Ele está atrás de verdadeiros adoradores que fazem, não é simplesmente pelo fato de se ajuntar aqui. Quando abre a porta daquela igreja, eu tenho certeza absoluta que os pastores em oração dizem: Senhor, manda aqui pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra, que estão precisando receber uma oração, que estão precisando de uma direção, pessoas que estão desviadas, que estão caídas pelo caminho. Porque se for para encher de gente crente, meu irmão, ele fala: eu aborreço isso. Não adianta reunir para nada, para falar que estivemos na igreja domingo, se não for para trazer a mudança, se não for com o propósito de abençoar pessoas, famílias. Se for para você sair da sua casa dizendo: Senhor, eu vou lá hoje, usa quem for pregar, meu Deus, para me dar uma direção na sua palavra. Que na hora daquele louvor, meu Pai, que eu me inspire junto com os levitas a elevar a Ti um louvor perfeito. Porque às vezes durante a semana eu não tenho tanto tempo, meu Deus, mas enquanto eu estiver ali, que seja verdadeiro, que o Senhor receba. Precisa vir assim, meu irmão. É essência. Ele diz aqui: o que desvia os seus ouvidos. Pastor Marcelo, a impressão que o sábio Salomão ele coloca no texto é que é proposital. O que desvia
desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. É aqueles que ouvem, mas não quer ouvir. Alguém já falou alguma coisa com você? Quando a gente era pequeno, a gente tinha mania de fazer isso, né? Quando você não queria ouvir alguma coisa, o que você fazia? Colocava a mão no ouvido e ficava lá. É assim? Você não quer ouvir. A impressão que se dá no texto é esse que desvia os seus ouvidos de ouvir. Está na igreja para ouvir. Quantas pessoas aconselhamos na palavra, não é no que eu acho certo? Porque senão não seria evangelho, era eu o evangelho. Na palavra mostra o caminho, mostra a direção. E amanhã está a pessoa fazendo a mesma coisa, pulando no mesmo buraco, tomando a mesma atitude. Isso já aconteceu com você? De você direcionar alguém porque estava precisando por um caminho, e no outro dia você olhar e falar: meu Deus, perdi meu tempo. Fiquei uma hora com esse miserável, falei, mostrei o caminho, orei para ele a noite inteira, e o cara quer continuar no problema. Esse que desvia os ouvidos da lei. Ele não quer ouvir a verdade, ele não quer conhecer o caminho. Irmãos, não é querer enganar ninguém, não. Não adianta orar, porque aqui está escrito que a sua oração é abominável. Se você não quiser levar o evangelho a sério, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ele diz que a sua oração será abominável, porque Deus, ele não vai abençoar ninguém pela metade. Você gosta do relacionamento pela metade? Você aceitaria um relacionamento pela metade? Só se você fosse muito sem vergonha. Você aceita a sua esposa falar com você: olha, marido, a partir de hoje eu arrumei mais um homem, então nós vamos ter que dividir esse relacionamento. Quem aceita aí, levanta a mão. Você aceita, irmão? Seu esposo chega em casa, fala: amor, aqui em casa a gente preza a verdade, então nós vamos ter que dividir a razão. Nós vamos dividir esse relacionamento aí. Segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. Algum irmão aí aceita esse negócio? Ninguém aceita dividir o relacionamento. Agora, como é que Deus é obrigado a aceitar, irmão? Como que Deus é obrigado a aceitar a gente servir Ele pela metade? Na hora que precisa, você busca o Senhor, mas na hora que a vida está um mar de rosas, nós não queremos nem saber dele. Aleluia! Como que nós vamos? Deus é obrigado a aceitar pela metade, a minha oração pela metade, a minha entrega pela metade. Ninguém aceita isso, meu irmão. E eu acho que Deus é obrigado a aceitar. Ele é obrigado a aceitar esse relacionamento que eu acho que funciona só na sua cabeça. A impressão que se tem, olhando pela ótica natural, é que essa noiva de Cristo está querendo dar o golpe do baú. Só vai até Ele porque precisa de algo. Só quer chegar lá no céu porque Ele oferece vida eterna, porque Ele oferece salvação. E que nós entendemos que lá no inferno é ruim demais, faz muito calor, pau quebra, você fica lá arranjando os dentes. Aí você fala: não, eu prefiro ir para o céu. Aí eu me torno noiva de Cristo, mas é pelo que Ele oferece, não é por quem Ele é. Eu adoro, busco a Ele pelo que Ele pode fazer, porque eu preciso, pastor, de uma libertação, porque eu preciso de um milagre, porque eu preciso de uma cura, e não por quem Ele é. Ele abomina. Ele diz: não adianta cantar, não adianta orar, não adianta ler a palavra, nós não temos um relacionamento, não há diálogo nessa conversa. Só você que fala, só você que escuta.
que quer que eu escute. É a Bíblia que está falando. Você quer ver o que ele diz? Isaías capítulo 59. Isaías está aí antes de Jeremias na sua Bíblia. O capítulo 59 do livro de Isaías, ele chama esse profeta, que ele levantou de maneira que confunde qualquer pessoa moderna, porque a gente acha que para ser levantado por Deus a gente tem que estar com a vida toda, né? Campanha, monte, jejum, oração. Ele levanta esse homem fala: Senhor, não sirvo para isso não. Capítulo 6 ele fala: eu sou uma pessoa de lábios impuros, habito no meio de pessoas de impuros lábios, meus relacionamentos não são bons, as minhas atitudes não são boas. Aí Deus, ele diz: meu filho, eu vou preocupar daqui para frente, eu vou perdoar o seu pecado, eu vou limpar os seus lábios, mudo os seus relacionamentos, que eu quero usar você, eu quero caminhar com você. E ele, no capítulo 59, ele diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, e nem surdos os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ele está dizendo: o nosso pecado faz Deus tapar os ouvidos para não nos ouvir. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras. A vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Gera o mal, gera como a gravidez. Você conhece gente assim? Eu conheço. A pessoa fala tanta mentira que ela já fica pensando numa mentira para ela poder dar ênfase à mentira que ela contou ontem, né? Assim ela vai gerando mentira, e isso produz iniquidade. A gente, da igreja moderna, a gente lê só os versículos bonitinhos, né? Quantas vezes você já ouviu isso? Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos tapados. Mas o texto diz: não está não, mas para vocês que estão no pecado, na mentira, que gera mentira, tá. Existem duas realidades. Deus é bom, mas Ele, além de misericordioso, não é bobo não, irmão. Sabe da intenção do nosso coração, sabe da nossa sinceridade, se estamos falando aquilo de coração mesmo ou não. Sabe dos nossos caminhos, e sabendo dos nossos caminhos, o que Ele faz? Nos exorta. Sabendo dos nossos caminhos, Ele nos chama, fala: meu filho, muda, tem atitude diferente, se relaciona comigo de uma maneira diferente. Eu estou disposto a abençoar, eu estou disposto a fazer, eu estou disposto a te ajudar. A minha mão realmente não está encolhida para abençoar, mas tem um limite. Precisamos ter um relacionamento sadio, porque senão a sua oração vai ser nula, vai ser vã. As minhas petições vão ser vãs. Sabendo isso,
Ele está dizendo para a sua igreja: vamos refletir um pouco no nosso relacionamento com Deus. Existe diálogo aí, ou você só quer falar, só quer que as coisas sejam do seu jeito? Será que até hoje Deus não te respondeu porque você não quer ouvir a resposta dele? Você acha que é do seu jeito, pronto, acabou, tem que ser assim. Você acha que você está com a razão, e por eu estar com a razão, as coisas têm que acontecer do meu jeito. Será que isso tem sido sadio para a sua vida, para o seu relacionamento? No relacionamento a dois é difícil, meu irmão. Chega uma hora que se torna insuportável. Imagina com Deus. Nós podemos achar os nossos relacionamentos insuportáveis pela falta do diálogo, pela falta da cumplicidade, porque eu dou e não recebo. Mas Deus não tem direito de achar isso do relacionamento que eu tenho com Ele. Eu posso só continuar do jeito que eu estou, pedindo a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus. E eu não preciso oferecer a Deus, eu não preciso me entregar a Deus. A Bíblia diz, ela nos ensina que existia um profeta, um homem de Deus. No Velho Testamento, eu digo que foi um dos homens que mais foi usado pelo poder do Senhor. Esse profeta, ele tinha tanta presença de Deus na vida dele, que um dia ele levantou e disse: não vai chover nessa terra. O relacionamento seus com Deus está abominável. Vocês não se relacionam com Deus, vocês só pedem de Deus, só querem que Deus faça. E quando Deus faz, vocês falam que foram os outros deuses que fizeram. Então agora, eu estou dizendo sobre a minha palavra: não vai chover mais. Olha que fé desse homem. E o texto diz, a Bíblia ensina que não choveu, irmãos. Tem menos de um ano que não chove em São Paulo. Todos os reservatórios de água estão secos. Já pensaram em fazer tantas coisas, mas agora é tarde, já secou. Lá naquela terra ficou 3 anos sem chover. 3 anos. Água era raro. Água, para os nossos termos usuais hoje, era ouro. Aí o texto diz que foram até o rei, porque quando a gente tem um problema, a gente vai atrás de quem possa resolver. O rei falou: a culpa não é minha não, a culpa é do profeta. Mas a culpa não era do profeta, a culpa era do povo. Mas eles foram atrás do profeta. O profeta... Obrigado. O profeta, ele virou para aquele povo e falou assim: vamos fazer um teste. Eu sei o Deus que eu sirvo e o relacionamento que eu tenho com Ele. Vocês sabem o Deus que vocês servem e que vocês se relacionam com Ele. Vamos lá no alto do monte, vamos oferecer um sacrifício a esse Deus e vamos ver qual dos dois deuses responde. Qual dos dois deuses pode resolver o nosso problema? Aquele povo foi. Subiu no alto daquele monte. O texto diz que tinha 400 profetas que adoravam os outros deuses.
mais um bocado de sacerdotes desses profetas. E o texto diz que eles ficaram a parte da manhã inteira se retalhando e pedindo a este Deus deles para resolver o problema. Se você acha que alguém pode resolver o seu problema, faça uma prova disso, meu irmão. Faça uma prova disso. Faça uma prova desse Deus. Foi o que ele disse. Se o seu relacionamento comigo tiver sadio, faça uma prova de mim. Gideão, quando recebeu uma palavra dele, falou: Senhor, eu vou fazer uma prova contigo. Esse homem fez uma prova, porque ele sabia o Deus que ele se relacionar. O texto diz que deu meio-dia e nada. O Deus daqueles homens não respondeu ele. O profeta do Senhor, ele disse que ele restaurou aquele altar. E depois que ele restaura aquele altar, antes dele pedir a presença de Deus, ele pede algo àquele povo. Ele diz: olha, Deus, ele vai manifestar, ele vai responder às nossas orações, mas eu quero água para colocar nesse altar. Pensem que tinha 3 anos que não chovia. Quem tinha água era ouro. Quem tinha água não dava, não emprestava por nada. Ele disse: olha, Deus, ele vai manifestar, mas eu preciso colocar a necessidade de vocês nesse altar. Com Deus, meu irmão, é tudo ou nada. Parece que eu vejo alguém passando com um balde e cada um dando um tiquinho de água, né, para não acabar. E quando encheu aquele balde, o texto diz que ele joga em cima daquele sacrifício, daquele holocausto, e ele fala: eu quero mais água. E eles passam de novo e enche, e pela 3ª vez ele diz: eu quero mais água. Porque a gente tem que entender que é o seu tudo contra o tudo de Deus, meu irmão. Quem aqui quer o tudo de Deus? Levanta a mão. Quem quer o melhor de Deus aí? Levanta a mão. Eu quero. Então eu tenho que estar disposto a oferecer para Deus o tudo. Tudo ou nada. Ou eu venho para cá disposto a entregar o tudo. O tudo que eu diga é a minha vontade, a minha força, a minha fé. A convicção que é Ele que vai mudar a história. Aleluia. Os ouvidos que entender que do altar vai partir uma luz para esse seu caminho escuro e você vai ter uma direção. É essa fé que você precisa ter. Vai dizer: eu vou para mais um culto, eu vou lá mais uma vez passar meu tempo na igreja. Não, é pro tudo ou nada. Ele diz para aquele povo: é mais água, tem que colocar o tudo no altar para me receber de Deus o melhor dele. O texto diz que o povo derrama água no altar, e depois que coloca o tudo no altar, ele clama ao Senhor. E o Senhor desce, o texto diz: o fogo do Senhor desce e consome o holocausto. E lambe, recebe toda aquela água que estava ali. Esse homem, ele manda um recado para o rei. Depois de um dado tempo, ele manda um recado para o rei. O rei estava indo embora de carroça. Ele vira para o rei e fala: pode ir embora correndo, porque vai chover. Quando estamos dispostos a entregar o tudo, temos
a certeza de que Deus não vai nos deixar à mão. E essa certeza vem, não é porque eu espero nele, é porque eu estou disposto a me entregar de verdade, a servir de verdade, a orar de verdade. O texto diz que o rei vai embora. Esse profeta vai até uma montanha e começa a orar. Ele não estava orando simplesmente pedindo. Não. A oração dele não era: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não. Ele orava, ele tinha diálogo, relacionamento com Deus. E essa oração dava para ele a certeza de que alguma coisa ia acontecer. Ele virava para o homem que estava do lado dele e dizia: corre lá na ponta, olha se aconteceu alguma coisa, porque eu estou orando, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho um relacionamento com Ele, e quando eu oro, alguma coisa acontece. Esse homem ia e voltava falando: não aconteceu nada. Ele diz: vai de novo, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. O texto diz que esse homem volta desanimado, falando assim: ah, cara, aconteceu, mas é tão pequenininho. Faça assim com sua mão, irmão. Olha para sua mão, olha para ela. Imagina a sua mão lá no céu, tamanhozinho que ela fica. Aquele homem olhou para ele e falou: olha, não é para te desanimar não, mas a única nuvem que está aí lá no céu é do tamanho da mão de um homem. Ele falou: eu tenho intimidade com meu Deus. Esse pequeno sinal é a prova que alguma coisa vai acontecer. Pode correr, pode avisar para os quatro cantos que Deus vai operar um milagre. Vai chover. Quem tem intimidade com Deus não precisa de muita coisa não, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Por isso é que a gente fica desesperado e doido atrás do laudo médico. Não, o médico tem que falar, ele tem que dar o laudo. Quem tem intimidade com Deus, quando dobra o joelho, sabe que o milagre já aconteceu. Fica desesperado atrás do telefonema do gerente do banco. Quem tem intimidade com Deus, quando ora, meu irmão, já levanta dizendo: Deus me deu condição de mudar a minha história. Ele disse para aquele homem: para você pode ser pequenininha, mas a única coisa que eu preciso, eu tenho tanta intimidade e relacionamento com Ele. Eu não estou aqui dobrando o joelho pedindo para chover, não. Eu estou aqui dialogando com Ele, e eu tenho certeza que vai chover. Pode correr, corre, senão você vai molhar. É isso que faz intimidade, meu irmão. Agora, quem não tem, o texto diz que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Eu quero fazer uma oração hoje. Eu quero orar por você. Talvez o seu relacionamento com Deus, se eu perguntar para você, você vai falar: pastor, eu não sei como é que está. Talvez eu aprendi errado, e todas as vezes que eu dobro o meu joelho, se dobro, é para mentir. Eu acho que Deus, Ele é obrigado a me ajudar e a me abençoar, então eu só vou buscar Ele. Eu nunca dobrei o joelho, pastor, e disse: Senhor, muito obrigado, mas eu estou aqui simplesmente para dizer que o Senhor é santo, que eu te amo, que o Senhor é maravilhoso, que a sua presença na minha vida, Senhor, ela é maravilhosa, não tem como descrever. Eu quero orar por você. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu quero que você curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. E eu queria que você fosse sincero com você mesmo, meu irmão. Se você sair daqui com a sua vida do mesmo jeito, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Agora, para você vai fazer muita diferença.
se o seu relacionamento continuar aí, de forma que você não dá ouvido à lei do Senhor, não quer mudar de vida, quer continuar com esse relacionamento que você acha que Deus é obrigado a fazer tudo por você, que você só sabe pedir, 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 para mim não vai fazer diferença nenhuma, para você vai. Então você que tem essa consciência, você que entendeu a palavra, essa mensagem é para você. Você que precisava ouvir essa palavra hoje, que pode levantar a mão e falar assim: pastor, essa palavra era para mim. Deixa eu ver a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Várias pessoas levantaram as mãos, eu me alegro com isso. Essa palavra foi para você. Você que precisa. Você que quer ter um relacionamento sadio com Deus. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia! Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Fala no céu, Senhor. Deixa a chuva descer sobre essa Abre o céu, Senhor, Abre o céu, Senhor. deixa a chuva descer. Terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxergar essa terra seca. Deixa eu te olhar essa noite, deixa descer, deixa a chuva molhar, enxergar essa terra seca. Se você tiver coragem de declarar isso pro Senhor, meu querido. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Ter coragem de confessar pra Ele. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor,
deixa a chuva descer. Senhor, eu preciso da tua chuva, Deus. Senhor, a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Abre o teu coração para Deus hoje. Confesse para Ele. A terra seca está aqui. Sou eu, Jesus. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar essa terra seca. Talvez você entrou aqui essa noite e você precisa restaurar a sua comunhão com o Pai. Eu não sei se aconteceu algum problema no caminho que te fez afastar dos caminhos do Senhor, dessa comunhão. Talvez os ensinamentos contrários fez com que você entendesse que o Evangelho era de maneira diferente, uma maneira gananciosa, uma maneira que olha só para si. E hoje você ouviu a palavra e entendeu que o Evangelho é muito além disso. O Evangelho é o outro. É você ter um relacionamento com o seu próximo e com Deus de maneira sadia. Eu queria orar por você. Você que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje está dizendo: pastor, eu quero voltar a ter esse relacionamento com Deus. Eu quero voltar a ouvir ao Senhor nas minhas orações, porque as minhas orações eu sinto que estão vazias. Eu não tenho mais visto esse relacionamento que eu tinha com Deus. Eu já tive tempos na minha vida que eu orava e eu sentia a presença dele tão perto, mas hoje eu não tenho mais isso. Eu quero orar por você. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero abençoar você. Eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero abençoar você. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Tem mais alguém que precisa hoje de restaurar esse compromisso, essa aliança com Deus? Você. Eu quero abençoar você. Em nome de Jesus Cristo. Eu não quero saber como é que você perdeu essa comunhão, meu irmão. No caminho a gente perde a comunhão. O difícil é você reconhecer que você não consegue mais ter comunhão com Deus. Aí muita gente fica vivendo um engano, vem dentro da igreja e fica vazio, você não sente nada, mas você fica com vergonha de falar que não está sentindo. Em nome de Jesus, meu irmão, acabou o tempo da mentira, viva a verdade. Então o relacionamento com Deus é tão bom, porque você sente que não está sozinho. Eu quero orar por você, eu quero abençoar você. Eu quero que essa unção liberada pela palavra hoje alcance a sua vida e que você venha ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Tem mais alguém? Levanta assim, deixa eu ver sua mão, meu tempo está corrido. Se não tem, que o Senhor venha lhe abençoar. Estenda as mãos para cá. Aleluia, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque esse culto ele não foi vazio. Se viéssemos aqui, meu Deus, e cantássemos belíssimas canções, mostrando
mostrasse o nosso dom, o nosso talento, pregasse a palavra mais linda do mundo, contasse até poesia, mas se não houvesse pessoas dispostas a mudar de vida, Senhor, seria um culto vazio. Mas eu te louvo porque a presença do Teu Espírito Santo é verdadeira no nosso meio. Porque está escrito que palavra nenhuma consegue mexer no coração humano, mas o Seu Espírito é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E essas pessoas que aqui à frente estão aqui porque foram convencidas pelo Teu Espírito Santo que não existe outra possibilidade senão estarmos aliançados contigo. Temos um compromisso contigo. Pai, eu quero te pedir, meu Deus, que a mão do Senhor venha ser visível na vida desses meus irmãos. Visível, meu Pai, porque está escrito na Sua palavra que não mente, que existe uma diferença entre aqueles que têm um relacionamento contigo daqueles que não têm. O que tem um relacionamento contigo, meu Deus, vive na verdade. Então eu quero te pedir, apague das nossas vidas todo o fruto da mentira. Tudo que foi possibilitado pela mentira, que venha cair por terra, e que a partir de hoje vivamos a verdade e que possamos ter um relacionamento contigo verdadeiro, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo venha ser um Deus de perto na vida de vocês, em nome de Jesus. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Volte para o lugar de vocês em paz. Recebam um abraço, recebam um refrigério do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Recebam o refrigério do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus.